Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, o Lunariano mais forte. Parte 17. Capítulo 156. A jovem de vestido estampado e cabelos negros soltos deu um passo lento para a frente, falando timidamente sob os olhares discretos de Louis e seu grupo. Tenho algo a confessar-lhe, meu senhor. Uma vez fui forçado a entrar para a família Don Quixote e trabalhei para Doflamingo. Violet sabia que sua antiga ligação com a família Don Quixote não poderia ser escondida por muito tempo. Portanto, ela mesma precisava informar o novo mestre de Dressrosa sobre isso. Se aqueles piratas rendidos resolvessem contar sobre ela, a probabilidade de ela ser punida seria muito maior. Assim que ela terminou de falar, um brilho estranho surgiu nos olhos do grupo atrás de Louis. Eles se entreolharam e, finalmente, seus olhares se voltaram para Louis, aguardando sua decisão. Ao ouvir as palavras dela, Louis não respondeu imediatamente. Em vez disso, desviou o olhar silenciosamente para Baby Five, que estava vestida com um uniforme de empregada e seguia Violet ao lado. E quanto a ela? De acordo com as informações que recebemos, ela não foi forçada a se juntar à família Don Quixote como você foi. A voz de Louis era desprovida de qualquer inflexão, seus olhos incrivelmente profundos, sem revelar nenhum pensamento. Diante disso, Baby Five, que ouvirá suas palavras, não demonstrou nenhuma reação em particular. Naquele momento, ela observava respeitosamente as costas de Violet, impassível diante das palavras perigosas de Louis. A pergunta de Louis provocou uma sutil mudança na expressão de Violet. Após organizar seus pensamentos, ela explicou em tom conciso. Devido às suas experiências de infância, Baby Five desenvolveu um grave transtorno psicológico. Ela tem um desejo extremo de ser necessária. Ela acredita que enquanto alguém lhe fizer um pedido, significa que precisa dela e, portanto, é incapaz de recusar. Seja por dinheiro, uma proposta de venda, um pedido de casamento ou para assassinar alguém, ela não recusará. Além disso, ela é usuária da fruta braços do tipo paramecia, que é muito valiosa. Há pouco tempo, ela tentou interceptar o ataque ao Palácio Real. Por acaso, encontrei-a e a impedi. Violet parou de falar, sem especificar o motivo de ter levado Baby Five para ver Louis. Ela acreditava que as pessoas à sua frente seriam capazes de deduzir seu propósito. Na frente, o grupo atrás de Louis agora tinha expressões ainda mais estranhas, parecendo um tanto céticos em relação às palavras de Violet. O olhar de Louis recaiu sobre Baby Five, que parecia extremamente leal a Violet, e ele mergulhou em pensamentos. Ele sabia algumas coisas sobre Baby Five e sabia que o que Violet havia dito era verdade. Louis considerou se deveria executar Baby Five também, mas logo outra ideia lhe ocorreu, e ele temporariamente abandonou a ideia de executá-la. Então, Louis baixou os olhos para encontrar os de Baby Five e falou em voz grave. Baby Five, preciso que você venha até a garota de cabelo bicolor que está atrás de mim. Atrás dele, Uta ficou surpresa. Inconscientemente, ela inclinou a cabeça, com uma expressão de confusão no rosto. Assim que Louis terminou de falar, Baby Five, que estava atrás de Violet com uma expressão leal, pareceu ter captado uma palavra-chave. Ela se assustou e um sorriso radiante surgiu em seu rosto delicado, seus olhos se estreitando em semicírculos. Entendido. Contanto que eu possa te ajudar, farei isso imediatamente. Dito isso, Baby Five deu um passo à frente com um sorriso, passou direto por Louis e parou diante de Uta. Svi. Ao lado de Uta, Kuina, coberta de sangue, empurrou a guarda de sua espada com o polegar, sem expressão. Seus olhos estavam fixos na garota, pronta para desembainhar a lâmina a qualquer momento. E quando Baby Five chegou diante de Uta, Uta teve um lampejo de intuição e compreendeu a intenção de Louis. Então várias escamas coloridas apareceram perto dos cantos dos olhos de Uta, e ela instantaneamente se transformou em sua forma de sereia. Um par de olhos roxos contendo uma magia fatal encontrou os de Baby Five. Seus lábios se moveram levemente e ela murmurou uma única sílaba. No instante em que o som cessou, os olhos de Baby Five, que fitavam os olhos roxos, também começaram a brilhar com uma luz roxa. No momento seguinte, seu olhar ficou vago. Logo, sob o olhar atento de Louis e dos outros, uma estranha luz surgiu nos olhos de Uta. O sorriso que sempre estampava seu rosto desapareceu gradualmente. Ela parecia extremamente sombria, e sua expressão tornou-se complexa. Essa situação deixou Helena, a Juden e os outros ainda mais perplexos. Uta sempre encarava as pessoas com um sorriso discreto que sempre estava presente. E naquele momento, vê-la com uma expressão tão complexa era bastante desconcertante. Então, Uta olhou com uma expressão bastante complexa para a criada de cabelos negros à sua frente que, embora profundamente imersa em uma ilusão, ainda tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, que estava tomado pelo terror. Por fim, Uta acenou para Louis com uma expressão complexa. Este percebeu e retribuiu o olhar compreensivo. No instante seguinte, Uta libertou Baby Five da ilusão e retornou à sua forma humana. O grupo viu isso e um após o outro, quis se aproximar e perguntar a Uta o que ela tinha visto na ilusão. No entanto, antes que pudessem perguntar, um lamento profundo veio da criada de cabelos negros diante de Uta. O grupo olhou para cima e viu a empregada de cabelos negros cair de joelhos com um baque, encharcada de suor. Ela estava em pânico extremo, tremendo com as mãos cobrindo o rosto banhado em lágrimas enquanto murmurava para si mesma: não me abandonem, eu posso ser útil, eu posso ser útil, eu posso ser útil. Sob o olhar de todos, Baby Five, como um pequeno animal abandonado, soltou um grito agudo e doloroso. Em um instante, o chão sob seus pés estava encharcado de suor e lágrimas. Essa cena deixou todos sem palavras. E Helena viu isso, não conseguiu evitar se virar para olhar para Uta, que tinha uma expressão complexa, e perguntou com a voz rouca: o que há de errado com ela?
Diante disso, Uta olhou para Baby Five com pena e suspirou. Depois de confirmar seu perigo na ilusão como de costume, mostrei a ela um vislumbre de seu maior medo. Este foi o resultado. Nesse momento, Uta se lembrou do que acabara de ver e sentiu uma repulsa incomparável pela mulher que havia abandonado a própria filha. Uta não conseguia imaginar o quão desesperada ela ficaria se fosse abandonada. Após ouvirem isso, o grupo ficou em silêncio, sem expressar mais nenhuma opinião, e deixou que Louis tomasse a decisão. Então o olhar de Louis recaiu sobre Baby Five. Fruta braços, obediente. E Helena, fique de olho nela por enquanto. Quando Dais voltar, entregue-a a ele para que ele cuide dela. Louis achou um pouco desumano deixar todo o trabalho sujo para Dais Bonet sozinho. Portanto, Louis aproveitou a oportunidade para lhe dar uma assistente para ajudá-lo com o trabalho sujo. Quando houvesse uma missão, ela faria o trabalho sujo. Quando não houvesse missão, ela seria uma empregada doméstica. E Helena ouviu e assentiu levemente. Certo. Então, imitou as palavras de Louis e falou com a criada ajoelhada. Preciso que você fique ao meu lado por enquanto e siga as minhas instruções. Ao ouvir isso, Baby Five tremeu ao se levantar, com um sorriso estranho no rosto banhado em lágrimas. Sim, eu entendo. De repente, ela viu Uta ao lado de Helena, e seu sorriso congelou instantaneamente. Inconscientemente, ela deu alguns passos para trás. O grupo viu isso e todos balançaram a cabeça negativamente. Após a questão com Baby Five ser resolvida, Louis olhou para Goldberg, Rhodes e Gerd. Lembro-me de vocês terem dito que muitos dos piratas de baixa patente da família Don Quixote se renderam a nós? Isso mesmo, disseram os três em uníssono. Então reúna-os e incorpore-os temporariamente à nossa tripulação, ordenou Louis rapidamente. Embora essas pessoas fossem fracas, a tripulação de Louis precisava de um grupo para realizar tarefas. Poderiam se virar com eles por enquanto. No futuro, depois de recrutar subordinados que atendessem aos seus padrões, ele encontraria o momento certo para eliminá-los. Se seriam enviados ao campo de batalha para serem consumidos ou desmobilizados dependeria de sua conduta anterior. Entendido, capitão, os três o ouviram e assentiram com a cabeça, depois caminharam em direção às ruas. Depois que os três partiram, Louis instruiu Helena, Quina e os outros. Levem a Baby Five e vão ao Palácio Real para receberem nossos espólios de guerra. Embora Louis e os outros não se importassem muito com tesouros, isso não significava que ele abriria mão de seus espólios. E Helena o ouviu e assentiu com a cabeça, conduzindo o grupo embora sem dizer uma palavra. Quando a maior parte do grupo se dispersou, Uta caminhou sem pressa até lá, preparando-se para se encostar em Louis e sentar-se. No entanto, Louis estendeu a mão, a levantou e a jogou na direção de Helena. Vai você também. No ar, Uta fez beicinho. Em seguida, deu uma cambalhota e sentou-se na ombreira da armadura de Helena. Depois que todos saíram, Louis se virou para olhar para o rei Riku, que parecia um tanto desconfortável, e seus dois companheiros. Para ser mais preciso, o olhar de Louis recaiu sobre o homem com uma espada longa nas costas e apenas uma perna. Kyros, é isso mesmo? Já ouvi falar de você. O campeão que conquistou 3.000 vitórias consecutivas no Coliseu. Kyros ficou surpreso. Demorou um bom tempo até que ele recobrasse os sentidos e falasse com certa surpresa. Uma existência como a sua. Você conheceria um personagem insignificante como eu? Não. Ganhar 3.000 partidas consecutivas não é algo que qualquer um possa fazer. A isso, Louis afirmou que ganhar 3.000 partidas consecutivas e ganhar 3.000 partidas não são o mesmo conceito. Kyros, você é muito forte. Quer se juntar à minha tripulação? Ao ouvir essas palavras, não apenas o rei Riku e Violet ficaram nervosos, mas Kyros também ficou brevemente em silêncio. Ele jamais imaginara que o famoso arcanjo Louis lhe daria uma avaliação tão alta, a ponto de convidá-lo pessoalmente para se juntar à sua tripulação. Mas deixando de lado a infame reputação da outra parte do Flamingo, que lhe causará uma péssima impressão. Ele não tinha certeza se o arcanjo cumpriria suas promessas. Portanto, Kyros não tinha nenhuma intenção de se juntar à sua tripulação. Peço desculpas, Lorde Arcanjo, mas no momento não tenho nenhuma intenção de me tornar um pirata. Entendo. Se mudar de ideia, é só vir me procurar. Louis não insistiu. Depois de dizer isso, virou-se e foi embora. Capítulo 157. Dressrosa, Planalto do Rei. Louis dobrou as asas e pousou, caminhando passo a passo em direção ao Palácio Real dilapidado e em ruínas. Enquanto caminhava, uma luz dourada e sagrada emanou de seu corpo, pousando no chão sob seus pés, infundindo a rocha imponente e a terra com força vital. Assim nasceu a espécie fantástica Gaia. Com um ligeiro tremor, um sinal de vida inconfundível cintilou, anunciando sua existência. Dentro do Palácio Real, Helena e Uta, que estava sentada em um tobogã de gelo, baixaram os olhos para olhar o chão sob seus pés, com um olhar de compreensão. Atrás deles, Quina observou o comportamento estranho e inconscientemente perguntou: o que há de errado? Não é nada. Louis acabou de criar outra espécie fantástica. Desta vez, deve ser o poder da terra. Uta se virou e explicou sucintamente. Após ouvir a explicação, Quina assentiu lentamente, indicando que havia entendido. Então, Uta virou a cabeça novamente, bem a tempo de encontrar o olhar de Baby Five, assustando-a instantaneamente a ponto de seu rosto empalidecer e seus olhos se encherem de lágrimas enquanto ela recuava repetidamente. Parecia que Uta havia se tornado mais um trauma psicológico para Baby Five, além do abandono. Ao ver isso, um olhar de descrença brilhou nos olhos de Quina. Uta, disse ela sem qualquer pudor, parece que ela tem uma impressão muito forte de você. Uta ficou sem palavras. Com um suspiro ela virou a cabeça.
Diante disso, Helena, que caminhava bem à frente, balançou a cabeça em sinal de impotência. Então, caminhou lentamente com seu martelo de guerra, destruindo as ruínas que bloqueavam o caminho. Usou seu gelo para reconstruir a estrada quebrada, permitindo que o deslizamento de gelo que transportava a coleção da família Don Quixote passasse sem problemas enquanto ela se dirigia rapidamente para outro armazém. Ao mesmo tempo, Louis estava na borda do Planalto do Rei, controlando a construção de Thor que se erguia nas nuvens, eliminando um a um os vários espiões e piratas que tentavam escapar do porto subterrâneo com navios roubados. Embora Louis menosprezasse os objetos depositados no porto subterrâneo, eles agora faziam parte de seus espólios de guerra e, naturalmente, não podiam ser entregues tão facilmente. Louis poderia afundá-los no mar ou distribuí-los a seus futuros subordinados, mas ele jamais permitiria que forasteiros os roubassem. Logo, o grupo que fora recolher os despojos sob a orientação de Baby Five saiu do Palácio Real, puxando uma série de tobogãs de gelo interligados, e parou diretamente diante de Louis. Já saqueamos todos os locais de tesouro que a Baby Five conhecia e transferimos todo o tesouro para cá, disse Helena, dando um passo à frente. Louis olhou para os tobogãs de gelo, que estavam quase todos cheios de ouro e joias. Como eu imaginava, roubar nossos colegas é o jeito mais rápido de conseguir dinheiro, pensou ele. Bom trabalho. Além desses tesouros, há algo particularmente valioso? Perguntou Louis com grande interesse. Ele se lembrou de que Doflamingo era muito engenhoso e já havia conseguido obter várias Akuma no Mi poderosas diversas vezes. Ele até quase conseguiu a Akuma no Mi Op Op e a Akuma no Mi Dourada, o que já era suficiente para provar seus incríveis recursos. Não encontrei nada e Helena balançou a cabeça levemente. Talvez por causa da personalidade da Baby Five, Doflamingo não tenha lhe contado onde ficava o tesouro com os itens mais importantes. Embora não tivessem tido muito tempo em contato, o grupo já havia decifrado completamente a Baby Five. Ela era exatamente como Violet havia descrito, com uma personalidade extremamente voltada para agradar a todos. Se não fosse vigiada de perto, seria fácil enganá-la 10 ou 8 vezes com apenas um momento de desatenção. Ela poderia até mesmo apontar uma arma para a própria cabeça sem pensar 2 vezes se alguém dissesse casualmente vá morrer. Se não fosse vigiada, poderia ser levada ao suicídio num piscar de olhos. Nessa situação, nem mesmo Doflamingo, que tratava seus subordinados como família, ousaria revelar facilmente a Baby Five a localização de seu tesouro mais importante. Louis não se importou muito com isso. Se Doflamingo tivesse colocado aquelas coisas em Dressrosa, bastava um pouco de tempo para que Louis as encontrasse. No entanto, o mais importante era encontrar um lugar para todos morarem. Após confirmar com seu aqui da observação que não havia mais sinais de vida dentro do Palácio Real, com o pensamento, Louis controlou a espécie fantástica Gaia, para ativá-la completamente. Com exceção do pequeno pedaço de terra sob os pés de todos, toda a rocha e o solo do Planalto do Rei começaram a tremer violentamente, e nuvens de poeira se elevavam por toda parte. Em meio à poeira que cobria o céu, uma figura irregular, tão alta quanto uma cordilheira, lentamente se materializou no Planalto do Rei, controlando a rocha e o solo para que se comprimissem e se moldassem rapidamente, construindo todas as estruturas arquitetônicas que Louis desejava. Então, Louis realizou várias tarefas simultaneamente, erguendo rapidamente o protótipo de um edifício gótico de grandes dimensões. Não muito longe dali, o grupo que testemunhara tudo estava sem palavras, e Helena e Uta estavam completamente atônitas. Já Kuina, seus olhos estavam cheios de choque. Embora já fizesse um tempo desde que se juntara ao grupo, ver o uso da habilidade de Louis novamente ainda a deixou completamente chocada. Do outro lado, Baby Five agora parecia estar paralisada de medo. Na direção da cidade de Dressrosa, a multidão de piratas reunida pelos gigantes estava agora atônita, sentindo que sua própria capacidade cognitiva havia sofrido um violento golpe. Após um instante, a Judin, que já havia desenvolvido certa imunidade à habilidade de Louis, foi o primeiro a se recuperar. Ele observou em silêncio a reação de todos. Logo depois, ouviu-se a voz animada de Hold. Viram só? Essa é apenas uma das habilidades insignificantes do nosso capitão. Tenham orgulho de ter um capitão assim. O grupo de soldados o ouviu, ficou atordoado por um momento e em seguida, soltou uma série de exclamações. Uau! O arcanjo! Nesse instante, o Yaksha Celestial a quem serviram até pouco tempo atrás havia sido relegado ao esquecimento. O arcanjo mais poderoso tornará-se seu novo mestre. Para esses piratas de baixo escalão do Novo Mundo, seguir um capitão mais forte e operar sob seu comando era sua forma de sobrevivência. Tendo sido derrotados por piratas com poderosos aliados, sabiam que sem apoio, era impossível avançar 1 centímetro sequer no mar, e estariam sempre em perigo de serem aniquilados. É claro que não eram muito leais à pessoa a quem serviam. Se alguém ainda mais forte derrotasse o arcanjo e os convidasse para se juntar a ele, não recusariam, mas romperiam rapidamente os laços com o arcanjo e se entregariam a um novo mestre. Nas ruas distantes, o clamor dos piratas obrigou os cidadãos a voltarem a si. Os cidadãos olhavam com desprezo para os grunhidos dos piratas. Eles não têm nenhum senso de vergonha? Desde quando piratas têm esse tipo de coisa? Acho que é verdade. Num canto não muito distante, o rei Riku e seus 2 companheiros olharam na direção do Planalto do Rei, para o protótipo do edifício que era vagamente visível na poeira que obscurecia o céu, e suspiraram em seus corações. A longa história da família Riku chegou ao fim hoje, suspirou levemente o rei Riku. Ao lado dele, Violet olhou para a cena que desafiava a compreensão humana e murmurou para si mesma. Não é de admirar que ele se tenha recusado a reparar o Palácio Real no Planalto do Rei. No Planalto do Rei, Louis estava em cima de uma rocha elevada, controlando a espécie fantástica Anemoi para levantar um vento forte, dissipando a poeira que se aproximava. Seus olhos, combinados com seu aqui da observação, perceberam a construção em andamento, e ele acionou Gaia para acelerar o processo.
As memórias ainda não completamente esquecidas do trabalho manual, combinadas com a alta precisão operacional adquirida nessa vida, fizeram com que a construção da base transcorresse sem problemas. Ele rapidamente criou um imponente edifício gótico, deixando de lado, é claro, os requintados detalhes da decoração interior. Cerca de 12 minutos depois, após Louis ter controlado Gaia para criar uma ampla passagem da base até o chão, capaz de acomodar um gigante, ele interrompeu seu trabalho. Então os Anemoi que pairavam ao seu lado levantaram mais uma vez um furacão feroz, varrendo a poeira que cobria todo o planalto do rei até o horizonte. À medida que a poeira que cobria o céu era levada pelo furacão, o novo edifício gótico no planalto do rei também se revelou a todos. Uma construção maciça de construção impecável erguia-se majestosamente, com suas torres altíssimas perfurando o céu e seus contrafortes sustentando as magníficas paredes de pedra como um esqueleto. Embora carecesse de entalhes detalhados, ainda assim emanava uma aura majestosa e grandiosa, como se fosse uma fortaleza sagrada suspensa entre o céu e a terra. Louis ergueu os olhos, contemplou o majestoso edifício e assentiu com satisfação. A estrutura geral da base está completa. O próximo passo é contratar pessoas para aperfeiçoar a decoração interior e os entalhes detalhados no exterior. Então o olhar de Louis recaiu sobre o mar distante, um brilho profundo em seus olhos. Leão dourado Chiqui, espero que me ofereça termos satisfatórios. Entretanto, quartel-general da Marinha, Marineford. Creak. Com o som de uma porta sendo empurrada, Sengoku, usando um boné militar com estampa de gaivota e um uniforme impecável, saiu do escritório do almirante da frota com uma dor de cabeça, dirigindo-se diretamente para a sala de conferências de alto nível. Nesse momento, Sengoku segurava uma pilha de relatórios de inteligência ainda quentes da impressora, com uma melancolia inabalável nos olhos. Enquanto caminhava, um após o outro, os fuzileiros navais que passavam rapidamente pelo corredor pararam imediatamente saudando-o. Ao ver isso, Sengoku disfarçou ao máximo a tristeza em seus olhos e acenou de volta para o grupo de oficiais. Almirante da frota, temos informações importantes do Departamento de Proteção contra Colisões. De repente, um grito veio de trás dele, fazendo parar e virar a cabeça. Inteligência importante? Um mau pressentimento passou pela mente de Sengoku. Em um momento como aquele, algo que pudesse ser chamado de inteligência importante certamente colocaria em risco a situação nos mares. Um contra-almirante com uma capa da justiça e um terno corria rapidamente, parando diante de Sengoku ofegante. Ele lhe entregou um relatório de inteligência amassado. Sengoku pegou o relatório rapidamente, franziu a testa e o abriu. No entanto, a primeira linha de palavras que viu escureceu sua visão e ele se sentiu mal. A mensagem dizia: uma ilha flutuante cruzou a headline e entrou no Novo Mundo. Capítulo 158. Planalto do Rei, na extremidade. Louis estendeu a mão e pegou o jornal e os cartazes de recompensa da viúva jornalista. Em seguida, casualmente, tirou uma nota de Beli e a enfiou na sacola da ave. Depois que a jornal gaivota abriu as asas e voou para outros lugares, Louis, ignorando o barulho da construção atrás dele, ficou parado onde estava e abriu o jornal. Louis baixou o olhar, absorvendo todas as informações importantes publicadas no jornal, procurando por algo que lhe interessasse. E chocante. Um dos 7 Shichibukais, Yaksha Celestial do Flamingo, foi assassinado à força em seu próprio território pelo segundo em comando dos piratas do Arcanjo. A família Don Quixote foi, portanto, exterminada. Dressrosa mudou de mãos mais uma vez, tornando-se território do Arcanjo Louis. Suspeita-se que essa ação do Arcanjo esteja centrada em Dressrosa, com o objetivo de recrutar piratas em larga escala, apontando sua espada para a posição do quarto pináculo da existência. O governo mundial está profundamente perturbado com isso e, após outra consulta com os fuzileiros navais, ajustou as recompensas pelos piratas do Arcanjo. Ajustado? Uma expressão de interesse surgiu no rosto de Louis. Ele então retirou uma pilha grossa de cartazes de procurados do fundo do jornal. Depois de descartar os irrelevantes, finalmente encontrou os cartazes relacionados aos seus parceiros. No entanto, para sua surpresa da grossa pilha de posteres, apenas 2 eram relacionados aos piratas do Arcanjo, o de Ajudin e o de Helena. A recompensa de Ajudin havia sido aumentada para 540 milhões de belis. A popularidade de Helena foi simbolicamente erguida por algumas dezenas de milhões, mas seu epíteto original de destruidora de nações foi eliminado e substituído por o Demônio da Neve. Demônio da Neve. Louis repetiu a palavra, depois abriu o jornal novamente, voltando à seção que acabará de ler. Logo, ele descobriu que o novo título de Helena se devia ao fato de que todas as batalhas que ela travava eram acompanhadas por uma nevasca, e ela sempre deixava para trás um vasto deserto congelado. Após refletir um pouco, Louis achou que esse nome era muito mais adequado e soava melhor do que o anterior. Ele rapidamente prosseguiu, continuando a examinar o jornal para entender a situação recente no mar. O poder dos piratas do Barba Branca se expande mais uma vez. A Rainha da Alma, Charlotte Linlin, está prestes a se casar novamente. Seus filhos já se mobilizaram para convidar diversas figuras importantes. Uma filial dos fuzileiros navais no Novo Mundo foi atacada e um certo item perigoso especial foi roubado. Os fuzileiros navais já se uniram a Ciferpol para investigar. Perto da entrada do Novo Mundo, uma frota do governo mundial foi atacada por uma pessoa desconhecida, e toda a frota está desaparecida. Louis assimilou todas essas informações com um olhar pensativo. Um item perigoso. Navios do governo mundial foram atacados. Louis memorizou silenciosamente esses fragmentos, com um senso de vigilância crescendo dentro dele. Após um longo tempo, Louis acendeu uma chama intensa na palma da mão e queimou o jornal que tinha em mãos, deixando as cinzas se espalharem ao vento. Feito isso, virou-se, preparando-se para caminhar em direção ao castelo que passava por belas reformas. Mas logo, uma aura formidável surgiu repentinamente no alcance de seu aqui da observação, chamando sua atenção.
É, Katakuri. Luís se virou para olhar o mar distante, com um toque de surpresa no coração. Em sua percepção, a aura que ele não conseguia ignorar era de fato a de Katakuri, a quem encontrara uma vez perto da entrada do novo mundo. Embora Luís não tivesse falado com ele naquela ocasião, ele memorizara sua aura. O que ele não esperava era que ele realmente viesse a Dressrosa. De repente, Luís se lembrou da notícia que acabará de ler no jornal, e sua expressão ficou estranha. Katakuri, ele não poderia estar aqui para me convidar para o banquete de casamento da mãe dele, poderia? Luís achava isso muito provável. Afinal, Big Mom cobiçava a raça lunariana e os gigantes há muito tempo. E agora, um lunariano vivo e um grupo de gigantes estavam bem na frente dela. Seria estranho se ela não estivesse interessada. Luís calculou que era apenas porque o poder de combate que ele demonstrara deixará Big Mom receosa de que ela não tivesse simplesmente enviado todo o seu exército para capturá-los. Na verdade, Luís não só era um lunariano, e tinha muitos gigantes ao seu lado, como também, bem longe dali, no Mar do Oeste, existia a raça dos bucaneiros. No entanto, Luís se perguntava, se Big Mom soubesse que ele também tinha bucaneiros sob seu comando, que tipo de atitude ela tomaria? Um instante depois, Luís reuniu seus pensamentos e olhou para Helena e os outros, que discutiam o jornal à distância. E Helena, aquele Katakuri que apareceu no campo de batalha da última vez está aqui. Vá encontrá-lo. Se ele está aqui para causar problemas, expulse-o. Se ele tem algo a dizer, então traga-o até aqui. Luís não tinha uma opinião específica sobre as outras potências além do governo mundial. Portanto, contanto que a outra parte não causasse problemas, ele não se importava em recebê-las. Além disso, enquanto Big Mom estava de olho nele, em Ajudin e nos outros, porque Luís não iria querer atrair alguém como Katakuri para o seu lado? Ao ouvirem essas palavras, Ajudin e os outros que conversavam animadamente paralisaram no lugar com expressões estranhas. Certo. Após receber a ordem de Luís, e Helena não hesitou. Dirigiu-se diretamente à beira do planalto do rei e saltou. Então, Luís olhou para os rostos não muito bonitos de Ajudin e dos outros e perguntou, Ajudin, você quer ficar aqui ou não quer ver as pessoas da família Charlotte? Respeito sua decisão. Ajudin e os outros se entreolharam. Por fim, Ajudin balançou a cabeça e disse em voz grave, não, nós, gigantes, não gostamos da família Charlotte, não temos medo deles. É claro que não vamos nos esconder deles de propósito. Atrás dele, Jed e os outros assentiram com a cabeça, expressando sua concordância com suas palavras. Diante disso, Luís deu uma risadinha e quis se desculpar pela infeliz escolha de palavras. No entanto, quando estava prestes a falar, sua expressão mudou sutilmente. Ele virou lentamente a cabeça para olhar o mar do outro lado, erguendo uma sobrancelha. Os outros perceberam isso e inconscientemente seguiram seu olhar, suas expressões gradualmente se tornando sérias. Na borda das gigantescas rochas em forma de cogumelo de Dressrosa, uma enorme escadaria feita de mochi endurecido se estendia de baixo, incrustada profundamente na rocha. Logo em seguida, uma após a outra, figuras de vários tamanhos, lideradas por um homem de cerca de 5 metros de altura com o queixo e o pescoço envoltos em um lenço, subiam lentamente. Poucos minutos depois, o homem chamado Katakuri foi o primeiro a chegar ao topo da rocha em forma de cogumelo. Você estava esperando, disse Katakuri, com o olhar fixo à frente. Assim que ele terminou de falar, as figuras que haviam subido atrás dele ficaram atônitas e, inconscientemente, olharam para frente. Diante da rocha em forma de cogumelo, estava uma figura fortemente blindada, com mais de 3 metros de altura, totalmente armada, com o rosto coberto por uma máscara de gás e os braços cruzados. É, a nação, não, o demônio da neve. Ela não parece tão poderosa. O grupo de adolescentes jovens, inexperientes e sem aqui a viu e começou a cochichar entre si. Atrás deles, uma mulher alta e bonita, de pele morena, longos cabelos ondulados branco-prateados e pernas esbeltas e arredondadas, franziu a testa. Então deu-lhes um tapa e disse sem rodeios, parem de nos envergonhar, seus pirralhos. Esta é uma pessoa com uma recompensa maior que a de Katakuri e cuja força é comparável à dele. Então essa mulher olhou fixamente para a figura blindada que permanecia em silêncio e disse para si mesma, e essa pessoa também é filha daquele monstro, Kaido. O grupo de jovens ficou atônito. Inconscientemente, olharam para as outras duas figuras robustas atrás dela e perceberam uma apreensão inabalável em seus rostos. Sob o olhar atento dos membros da família Charlotte, Helena falou com a voz rouca, membros da família Charlotte, o que vocês estão fazendo em nosso território? À medida que suas palavras eram proferidas, uma pressão invisível, acompanhada por sua voz rouca, se espalhou, fazendo o grupo de jovens estremecer sem perceber. Katakuri se virou e olhou para seus irmãos mais novos, depois voltou a cabeça para declarar seu propósito. Em nome da mamãe, estendo um convite à sua velha amiga e ao arcanjo. Esperamos que eles possam comparecer ao casamento da mamãe. E Helena ficou surpresa, uma leve dúvida surgindo em seu coração. Será que essas pessoas sabem que o Leão Dourado está chegando? E Helena tinha ouvido falar dos piratas Rocks por Luís e sabia que Charlotte Linlin e o Leão Dourado estiveram no mesmo navio. Portanto, ela inconscientemente presumiu que a amiga da Big Mom era Shiki. Após um breve momento de reflexão, Helena primeiro olhou para o grupo e depois se virou para sair. Sigam-me. E Helena ergueu seu martelo de guerra, virou a cabeça e pisou na ponte de gelo que havia construído com sua habilidade quando chegou lá, preparando-se para liderar o grupo até o Planalto do Rei. Entretanto, no Planalto do Rei, Ajudin e os outros olharam para os pontos pretos pairando na linha do horizonte com os olhos arregalados. Se não me engano, devem ser ilhas, certo? Será este o poder do Leão Dourado, a fruta flutuante do tipo paramecia? O que há de tão surpreendente nisso? Não é como se você não pudesse fazer isso, Ajudin respondeu Luís casualmente, depois olhou para cima, com um brilho estranho nos olhos. Ele está aqui? O Leão Dourado. As palavras de Luís chocaram Ajudin, que ficou completamente atônito. O quê? O que você disse antes? Você não estava brincando. Não.
Não seria difícil para você erguer uma ilha com suas nuvens de fogo, respondeu Louis muito sério. Esse era o verdadeiro pensamento de Louis. Até mesmo Momonosuke, um indivíduo adulto criado pela habilidade da fruta madura, conseguiu erguer Onigashima com suas nuvens de fogo por um tempo. Não havia razão para que a Jujin, um guerreiro gigante com um físico formidável, não conseguisse. Nesse instante, uma risada arrogante ecoou pelo céu. Xixi, estou aqui, arcanjo. Capítulo 159. Uma voz envelhecida, porém repleta de uma vontade arrogante, soou do alto, anunciando a chegada de uma das 3 lendas de antes da grande era dos piratas. O almirante pirata de cabelos dourados. O assassino de terno preto e barba por fazer olhou para o céu e inconscientemente pronunciou o nome do homem, Leão Dourado Shiki. Sob o olhar de todos, uma figura dourada desceu do céu, pairando a 10 centímetros do chão. Shiki, o leão dourado, vestia um kimono dourado. Seu rosto era envelhecido, mas ainda conservava um toque de absurdo cômico. Suas pernas haviam sido substituídas por 2 espadas afiadas de 2 gumes, prova de sua fuga da grande prisão submarina, Impel Down. Em seu rosto marcado pela idade, uma longa cabeleira dourada caía sobre suas costas, e sobre sua cabeça repousava um timão de madeira. Pela superfície lisa, era evidente o cuidado que Shiki dedicara à sua manutenção para evitar que apodrecesse. No primeiro instante em que Louis viu Shiki, apenas um pensamento lhe veio à mente: fraco. O atual leão dourado estava muito fraco. Até mesmo Helena poderia derrotá-lo. Então, o olhar de Louis recaiu sobre o timão na cabeça de Shiki, e um segundo pensamento surgiu. Parece que este timão não apenas lhe roubou a ki e a sanidade, também lhe roubou o cabelo, disse Louis, olhando para a cabeça calva de Shiki. As palavras de Louis escureceram a visão de Shiki, e o sorriso em seu rosto congelou. Vamos falar apenas sobre o preço, disse Shiki, com o coração apertado pela saudade de seus amados cabelos dourados, enquanto mudava de assunto decisivamente. Com isso, Shiki ergueu a mão e uma montanha de pedra gigantesca foi invocada do céu, caindo com força no terreno elevado. Então, sob o olhar de todos, ele desferiu um golpe certeiro, abrindo um corte liso como um espelho na rocha gigante. Em seguida, cortou os pedaços de pedra que voaram em forma de bancos, que pousaram ao lado de Louis e dele próprio. Após fazer tudo isso, um sorriso arrogante surgiu em seu rosto, e ele se sentou em um dos bancos de pedra. Em meio à multidão, Kuina observou Shiki desferindo um golpe com a espada e ficou imediatamente atonita. Sua expressão era de choque, misturada com um toque de repulsa. Naquele momento, ela finalmente entendeu como a maioria dos espadachins devia se sentir ao ver Zoro segurando uma espada na boca. Fale. Além de um favor, o que mais você deseja? Shiki acendeu um charuto em silêncio e foi o primeiro a falar. Então, estalou os dedos e, uma a uma, garrafas de vinho fino caíram do céu, pousando lentamente sobre a mesa de pedra à frente deles. Louis também se sentou, com as asas ligeiramente dobradas. Uma das 3 grandes lendas da era anterior, disse ele enfaticamente. Você deve ter um tesouro considerável, não é? Tesouro? Shiki o ouviu, e um brilho intenso reluziu em seus olhos. Os cantos de sua boca se curvaram levemente para cima, e ele admitiu generosamente, isso mesmo. Mesmo tendo sofrido pesadas baixas naquela batalha naval e meus subordinados terem se dispersado quando fui capturado, o tesouro que possuo ainda é uma cifra astronômica. Não menor que o daquele cara, John. Então, quantos quilos de ouro você quer? Ou toneladas? Shiki exalou lentamente uma densa nuvem de fumaça, ostentando generosidade. Como ele mesmo disse, o renomado almirante pirata não tinha problemas financeiros. Qual era a extensão de sua riqueza? Uma coisa explica tudo. Sem mostrar o rosto, ele havia providenciado comida e bebida para seus subordinados por mais de 20 anos apenas com seu antigo capital, e ainda sustentado uma equipe científica bastante dispendiosa durante todo esse tempo. Para o Leão Dourado, se o problema pudesse ser resolvido com dinheiro, então não havia problema algum. Então, um olhar de expectativa difícil de detectar, brilhou nos olhos de Shiki, como se ele esperasse que Louis pedisse mais dinheiro, de preferência usando dinheiro como preço total do tratamento. No entanto, Louis respondeu com uma expressão calma. Não, eu não preciso das suas frutas nem do seu ouro. Eu quero frutas do diabo. Além do favor que você me deve, eu também quero frutas do diabo. Dinheiro, deixando de lado o presente de Doflamingo que Louis acabará de aceitar com alegria, se ele estivesse realmente sem dinheiro. Sempre poderia fazer uma viagem a Jaya, na primeira metade da Grand Line, e trazer de volta a Cidade de Ouro. Mas no momento, o que Louis mais valorizava era o desenvolvimento de suas forças e o aprimoramento da força de seus subordinados. E as Akuma no Mi eram o melhor atalho para aumentar o poder de uma pessoa. Após as palavras de Louis, o sorriso no rosto de Shiki desapareceu instantaneamente, e sua expressão tornou-se incerta. Quantos? Frutas do diabo, claro que Shiki as tinha, mas não muitas. Originalmente, ele planejava usar essas frutas do diabo para treinar seus executivos depois de se recuperar, a fim de competir com aqueles outros antigos conhecidos. Mas agora parecia que ele teria que sangrar um pouco. Mas não importava. Ele tinha dinheiro. Poderia comprar mais depois. 10 frutas do diabo, disse Louis. A sobrancelha de Shiki se contraiu. Ele deu uma longa tragada em seu charuto. 10 Akuma no Mi, ele certamente não tinha tantas assim, mas não demoraria muito para coletar as que faltavam. Atrás dele, a equipe de Louis queria falar, mas se conteve. Esse preço não está um pouco baixo demais? Pensaram. No entanto, as próximas palavras de Louis os deixaram atonitos. 10 frutas. Devem ser para messias poderosas, logias ou, se forem zoans, no mínimo zoans ancestrais. O ar ficou em completo silêncio naquele instante, restando apenas o som fraco do vento frio assobiando. Uta, a Jujin e os outros ouviram isso e pensaram, como era de se esperar de Louis. Até a extorsão dele é tão natural. Ao mesmo tempo, sentiram-se um pouco envergonhados por tê-lo entendido mal e por não terem sido descarados o suficiente.
O quê? Os olhos de Shiki se arregalaram. Inconscientemente ele esfregou as orelhas, o rosto envelhecido tomado pela incredulidade. Ele simplesmente não conseguia acreditar no que acabará de ouvir. Diante disso, Louis repetiu, sem expressão, o que acabará de dizer. Dessa vez, Shiki o ouviu claramente e confirmou que não havia entendido errado. Rachadura. No instante seguinte, seu rosto se contorceu e ele chegou a esmagar o charuto caro que tinha na boca. Os olhos de Shiki se arregalaram e ele bateu com força na mesa lisa como um espelho à sua frente, fazendo com que rachaduras aparecessem e a desfazendo completamente. Por que você simplesmente não vai assaltar alguém? A voz de Shiki estava repleta de incredulidade, como se ele tivesse sido traído. Diante disso, Louis lançou a Shiki um olhar bastante surpreso. Como é que roubar pode ser tão fácil assim? Disse ele. Louis explicou que roubar era muito difícil e cansativo, não tão rápido quanto extorsão ou pesca em alto mar para ganhar dinheiro. Onde é que eu vou encontrar 10 Akuma no Mi poderosas para você? Shiki rangeu os dentes com vontade até de desembainhar as espadas e matar aquele pirralho naturalmente maligno. Até a pior Akuma no Mi do tipo Zoan ancestral poderia criar um grande pirata com uma recompensa de centenas de milhões de belis, quanto mais logias, Zons míticas ou paramecias poderosas. E esse cara ainda ousava pedir 10 dessas de uma vez só. Diante disso, a expressão de Louis não mudou visivelmente. Em vez disso, ele olhou silenciosamente em uma direção. Shiki viu isso e perguntou com uma leve carranca, há tantas frutas assim naquela direção? Não. Quer dizer, o território dos piratas do Barba Branca fica naquela direção. Se você não pode pagar o preço, vai encontrar Marco, a Fênix. Ele também tem habilidades de cura. Shiki ficou imediatamente sem palavras. A habilidade da Akuma no Mi de Marco, a Akuma no Mi da Fênix, de fato possuía chamas regenerativas, mas absolutamente não era capaz de remover o timão do navio de sua cabeça. Então Shiki se acalmou, seu olhar pousando em Louis enquanto acendia outro charuto. 3. Disse ele através da fumaça. Louis o ignorou e casualmente pegou as várias garrafas de vinho à sua frente, jogando-as para Dais Bonês e Ajudin, indicando que não deveriam ser desperdiçadas. No entanto, quando os dois estavam prestes a pegá-las, as duas garrafas voaram novamente, parando bem na frente de Shiki. Então Shiki, diante de todos, virou as garrafas de uma vez como quem diz, vocês não vão beber minha bebida de graça. O grupo se entreolhou, simplesmente incrédulo de que tal pessoa estivesse no mesmo nível do rei dos piratas Roger e de Barba Branca na era anterior. Diante disso, Louis não expressou opinião, mas disse enfaticamente, já que brigamos e você ainda não vai embora, quer experimentar as celas especiais da prisão de Dressrosa? Um olhar pensativo surgiu nos olhos de Shiki. Então, ele abandonou sua postura cômica de instantes atrás, e todo o seu ser tornou-se arrogante mais uma vez. 5 frutas. Como você pediu. Louis o ouviu, virou-se de lado e disse em voz grave, tudo bem, mas você precisa fazer 2 coisas por mim incondicionalmente. Após um breve momento de reflexão, um sorriso arrogante surgiu no rosto de Shiki, que mascava um charuto. Xixi. 2 favores, é isso? Ótimo. E assim, o acordo foi selado. Os dois sentaram-se novamente e conversaram cara a cara. Shiki convocou outra porção de vinho fino e a colocou diante deles. Depois de tomar um gole, com o charuto na boca, perguntou através da fumaça. Como você pretende me tratar, Louis? Diante disso, Louis, depois de mais uma vez atirar o vinho à sua frente para os vários bebedores atrás dele, respondeu casualmente, se você tem medo de dor, então peça aos seus médicos que abram sua cabeça e tirem essa crista de galo. Eu garanto que você não morrerá na hora. Se você não tem medo de dor, então posso ajudá-lo a arrancar essa crista de galo violentamente agora mesmo e curá-lo. Claro, a condição é que você já tenha coletado as Akuma no Mi que eu quero. As palavras aterrorizantes de Louis fizeram Shiki tomar sua decisão imediatamente. Então prefiro que meus médicos realizem a craniotomia. Então, Shiki cruzou as espadas que lhe serviam de pernas e as colocou sobre a mesa de pedra, olhando para Louis com uma postura casual. Ei, garoto, acabei de me lembrar. Mesmo que o preço fossem essas frutas do diabo, poderíamos ter conversado no Dendemushi. Mas por que você me fez vir para o novo mundo? Você queria mesmo me matar, não é? Diante disso, Louis tomou um gole lento de chá e respondeu em tom calmo, porque se fosse nos 4 mares e você ouvisse 10 frutas do diabo, você poderia simplesmente desligar o telefone na hora e continuar executando seu plano secreto às escondidas. Mas aqui, depois de ouvir 10 frutas, você não iria simplesmente dar meia volta e ir embora, porque você já pagou um preço e foi exposto ao governo mundial. Uma vez que você vai embora, terá sido exposto em vão. Resumindo, se alguém ouvisse um preço absurdamente alto pelo Dendemushi, normalmente desligaria o telefone e seguiria com seus próprios negócios. Mas uma vez que viesse pessoalmente e ouvisse o pedido de Louis, pensaria bem, já que estou aqui, e conversaria um pouco mais com ele. Capítulo 160. As palavras de Louis fizeram o leão dourado, que estava sentado com uma postura arrogante, congelar por um momento e mergulhar em pensamentos. Logo, ele chegou a uma conclusão. Se ainda estivesse no Mar do Leste e Louis lhe tivesse pedido 10 Akuma no Mi, ele realmente poderia ter simplesmente desligado o telefone e continuado a destruir o Mar do Leste até o fim. Em seguida, o leão dourado desplicentemente jogou o charuto de lado e com um som nítido de suas pernas espada raspando no chão, levantou-se, observando Louis em silêncio. Bem, então esta negociação está encerrada. Quando eu tiver recolhido os frutos, voltarei para encontrá-lo e iniciar o tratamento oficial.
Você é bem-vindo sempre que precisar. Diante disso, o olhar de Louis vacilou, seu tom extremamente casual. Então, sob o olhar atento de todos, o leão dourado elevou-se lentamente no ar, voando gradualmente em direção às ilhas flutuantes que se aproximavam de Dressrosa. Logo em seguida, a mesa e as cadeiras de pedra, que estavam profundamente fincadas no chão, também flutuaram lentamente seguindo-o. O grupo viu isso e se entreolhou sem palavras por um instante. Esse cara. Nesse momento, até mesmo Louis ficou sem palavras diante da mesquinhez do leão dourado. Levar embora até a mesa e as cadeiras de pedra que ele mesmo havia talhado. Não havia ninguém como ele. Em que sentido isso lembrava um dos 3 piratas lendários que agitaram os mares? Como eu imaginava, depois que aquela crista de galo ficou presa na cabeça dele, a mente dele também começou a ficar anormal. Depois de pensar um pouco, essa foi a única conclusão a que Louis conseguiu chegar. O leão dourado retornou rapidamente à maior das ilhas, pousando lentamente em seu magnífico palácio. Diante do homem e do gorila que se aproximaram, ele falou com uma risada arrogante. Índigo, Scarlet, quantas Akuma no Mi poderosas temos no depósito? Se contarmos as frutas desconhecidas que aprendemos do governo mundial recentemente, são 3, respondeu rapidamente o homem de jaleco branco, vestido como um cientista. Após pensar um pouco, as outras 3 são todas frutas para Messia e Zoan inúteis. Ao ouvir isso, um olhar pensativo surgiu no rosto do leão dourado. Então, estou a apenas 2 Akuma no Mi decentes da minha forma máxima? Ao lado dele, o homem e o gorila trocaram olhares. Então, o homem de jaleco branco sugeriu timidamente. Então, devemos voltar à entrada do novo mundo e esperar no elevador? O leão dourado ouviu e o encarou com um olhar vazio. Você é idiota? Ou são as pessoas do governo mundial que são idiotas? Então, como se de repente tivesse tido uma ideia, um sorriso estranho surgiu em seu rosto. Xixi. Vá para Shinozu. Quero ver um velho amigo do passado e ver se consigo algumas frutas dele. No nível inferior do Planalto do Rei, Katakuri olhou para o céu, o olhar fixo nas ilhas flutuantes que se afastavam gradualmente de Dressrosa. O arquipélago flutuante o fez lembrar de um homem tão orgulhoso e indomável quanto um leão. Quando Charlotte Linlin ainda fazia parte dos Piratas Rocks, Katakuri e vários de seus irmãos passaram um tempo considerável em Ashinozu. Portanto, Katakuri se lembrava claramente. A habilidade da Akuma no Mi do homem conhecido como Leão Dourado era a Akuma no Mi do tipo Paramecia, a fruta flutuante, que podia até mesmo levantar ilhas e fazê-las flutuar no ar. E ao presenciar um possível vestígio do leão dourado ali, Katakuri percebeu que poderia haver uma conexão desconhecida entre ele e o grupo do arcanjo. Atrás de Katakuri, seus 2 irmãos viram tudo, e expressões pensativas surgiram em seus rostos, que logo se tornaram sombrias. Os outros irmãos, no entanto, pareciam ter visto um fantasma, sem reagir por um instante, e nem sequer percebendo quem estava por trás do arquipélago flutuante. A cena protagonizada pelos membros da família Charlotte fez com que Helena, que observava suas reações, percebesse que algo estava errado. Talvez o amigo da Big Mom de quem eles estavam falando não seja o Leão Dourado. E Helena percebeu que seu julgamento anterior estava errado. O amigo de quem Katakuri havia falado não era Shiki, mas outra pessoa. Então, quem é a amiga da Big Mom? Pensou Helena com um brilho estranho nos olhos. Embora ainda estivesse pensando, Helena conduziu impassivelmente os membros da família Charlotte através do portão gigante guardado por grunhidos piratas, para dentro da passagem vertical escavada pela espécie fantástica Gaia, e ficou em pé sobre uma parte de seu corpo. Atrás dela seguiam todos os irmãos Charlotte. Katakuri sentiu a presença vital oculta ao redor, e uma estranha luz surgiu em seus olhos. Isso é igual àquelas coisas que vimos na entrada do Novo Mundo. Não só isso, mas Katakuri também sentiu que essas coisas, que eram claramente criações de uma Akuma no Mi, eram extremamente semelhantes aos Omis da mamãe. Então, Gaia controlou a rocha e o solo e como o elevador na extremidade da headline, subiu rapidamente, dirigindo-se diretamente para o topo. Em breve, graças à ajuda temporária de Gaia como elevador, o grupo da família Charlotte finalmente chegou ao Planalto do Rei. A luz ofuscante fez com que o grupo, que acabará de se adaptar à penumbra da passagem, semicerrasse os olhos inconscientemente. Quando seus olhos se readaptaram à luz do sol, o que viram foi um enorme edifício gótico. Em frente a ele, uma imensa praça parecia se fundir com o planalto sob seus pés. 4 figuras gigantescas com mais de 10 metros de altura permaneciam em silêncio. Naquele momento, carregavam diversas armas pesadas nas costas. Suas figuras imponentes e a aura assassina remanescente de longos massacres faziam com que emanassem uma pressão densa e poderosa. Gigantes. E gigantes muito poderosos. Nesse instante, o grupo de jovens que seguia Katakuri sentiu a forte pressão e refletiu consigo mesmo. Nesse momento eles entenderam em parte porque mamãe era tão obcecado em obter o poder da raça dos gigantes. Apenas 4 gigantes já representavam uma pressão imensa. Era difícil imaginar como seria se todos os gigantes de Elbaf se unissem em força total e lançassem um ataque contra um determinado poder. Na praça ampla e limpa, a Judin e os outros lançaram olhares frios para os membros da família Charlotte que chegavam e depois desviaram o olhar, como se não tivessem o menor interesse neles. Katakuri, Smooth, Daifuku e Oven ignoraram seus irmãos mais novos, que estavam imersos em diversos pensamentos. Em vez disso, encontraram o olhar dos outros e caminharam diretamente em direção ao jovem à sua frente, com asas brancas como a neve nas costas, postura alta e ereta e uma cabeleira solta de um loiro pálido. Logo, liderados por Helena, Katakuri e os outros chegaram a cerca de 1 dúzia de metros de Louis, e Helena, após concluir sua tarefa, permaneceu em silêncio ao lado de Louis, com os braços cruzados. Seus olhos escarlates, através das lentes de sua máscara de gás, observavam silenciosamente os membros da família Charlotte. Katakuri olhou em volta, observando o grupo de pessoas de pé, sem muita organização.
Seu olhar então recaiu sobre Louis, e ele falou em tom calmo: Lorde Arcanjo, vim desta vez sob as ordens de mamãe para convidá-lo, juntamente com sua amiga, para Totoland para participar de seu banquete de casamento. Assim que Katakuri terminou de falar, todos os presentes olharam para ele, com uma estranheza persistente no olhar. Dais Bones pensou: Charlotte Linlin, será que ela não tem medo de que a gente arruine o casamento dela e destrua o Totoland enquanto estivermos nisso? Os outros que ouviram isso também acharam difícil imaginar por que Big Mom tomaria tal decisão. Ao contrário dos outros, a Judin e Gerd não estavam focados no convite e no casamento, mas sim na palavra amigo. Os dois trocaram olhares, confirmando que seus pensamentos íntimos não estavam errados. Ali, o único que poderia ser associado a Charlotte Linlin era Gerd. Está me convidando para o banquete de casamento da vovó? Perguntou Louis, em meio ao vento frio. Sim. Mamãe espera fazer amizade com o Lorde Arcanjo, disse Katakuri, com o rosto impassível, já que metade dele e seu pescoço estavam cobertos por um cachecol. Ao lado dele, Smoot, com seus longos cabelos ondulados branco-prateados e pernas esbeltas e arredondadas, virou-se e encontrou o olhar complexo de Gerd. Senhorita Gerd, desde que mamãe viu seu cartaz de recompensa, ela tem pensado em você e ansiado por vê-la novamente. Ao ouvir essas palavras, um lampejo de confusão passou pelos olhos de Helena. Ela não esperava que a pessoa de quem Katakuri falará fosse, na verdade, Gerd. Mas pensando na relação entre a raça dos gigantes e Charlotte Linlin, era compreensível porque Gerd relutava em mencionar isso. Uta, Kuina e os outros ouviram isso e ficaram com a mente em branco por um breve momento. Levaram algum tempo para se recuperarem gradualmente. No entanto, Gerd, a pessoa em questão, não estava de bom humor. Ela afastou da mente as lembranças de tocar com Charlotte Linlin em Elbaf décadas atrás e tentou manter um tom de voz o mais calmo possível. Antes de mais nada, não a considero uma amiga. Charlotte Linlin destruiu uma aldeia de gigantes e matou um herói idoso da raça dos gigantes. Gerd, naturalmente, não lhe mostraria um rosto amigável. Em segundo lugar, agora sou membro dos Piratas do Arcanjo. A menos que o capitão ordene, eu absolutamente não irei ver Charlotte Linlin. Gerd respondeu que todas as suas ações seguiam as ordens do capitão. A menos que o capitão desse uma ordem específica, ela não dirigiria um olhar sequer a Charlotte Linlin. Ao ouvirem essas palavras, os rostos dos membros da família Charlotte se tornaram instantaneamente frios. O grupo de jovens lançou olhares furiosos para Gerd, e até mesmo os olhos de Daifuku e Oven brilharam com fúria. Eles garantiram que se não estivessem preocupados em irritar o arcanjo Louis, já teriam sacado suas armas para fazer com que a pessoa que havia desrespeitado a mamãe pagasse o preço. Diante disso, Louis virou ligeiramente a cabeça e seu olhar calmo recaiu sobre os vários membros da família Charlotte. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 161. Embora o olhar de Louis não demonstrasse malícia ou intenção assassina, seu olhar desmascarado representava a maior ameaça ao grupo. Com um único olhar, as pupilas de Charlotte Daifuku e Oven tremeram violentamente. Inconscientemente deram 2 passos para trás e, quando se recompuseram, perceberam que estavam encharcados de suor. Katakuri viu isso e franziu levemente a testa, mas como estavam em território alheio e seus irmãos mais novos estavam errados primeiro, ele não disse nada. Seu olhar estava fixo em Louis, aguardando sua resposta. E Louis não deixou os membros da família Charlotte em suspense, mas deu sua resposta de forma muito direta. Um banquete de casamento? Não me interessa. Além do desinteresse, Louis tinha boas relações com muitos gigantes e poderia até lutar ao lado de toda a raça gigante no futuro. E Big Mom, que destruiu uma vila gigante e matou um herói gigante, era a humana mais odiada pelos gigantes, sem exceção. Louis teria que estar louco para arruinar a amizade que cultivara com tanto esforço com os gigantes por causa de uma mera Big Mom. Ao ouvirem essas palavras, os rostos de Ajudin, e Helena e dos outros não se alteraram nem um pouco. Eles conheciam bem Louis e sabiam que ele não concordaria em ir para Totoland. Katakuri, ao ouvir isso, também pareceu ter previsto a situação e disse friamente: é mesmo? Para alguém do nível de Louis, se ele dissesse que não iria, não havia nada que a família Charlotte pudesse fazer. Os métodos que usavam contra pessoas comuns, como dizimar clãs e destruir países, eram impossíveis de serem usados contra alguém como ele. Esses métodos só assustavam os fracos. Para um lutador de elite, eram apenas uma piada. Assim que Katakuri estava prestes a abordar o segundo assunto, a voz de Louis soou primeiro. Katakuri, você já pensou em deixar a família Charlotte e vir para o nosso lado? Ao ouvirem essas palavras, todos prenderam a respiração inconscientemente e o ar ficou em silêncio. Uma linha preta apareceu nas testas dos membros da família Charlotte. Eles estavam perplexos, mas os membros dos Piratas do Arcanjo pareciam já esperar por isso. Uta, que estava sentada nos degraus ao lado, lamentou em pensamento. Eu sabia que isso ia acontecer. E o próprio Katakuri também estava atordoado. Ficou claro que ele também fora pego de surpresa pelo convite de Louis. Ele não esperava que Louis, logo de cara, convidasse o segundo em comando de uma grande potência a mudar de lado. Logo, a expressão de Katakuri voltou ao normal, e uma voz profunda e poderosa veio de debaixo de seu cachecol. O Lorde Arcanjo está brincando. Não, estou falando sério, respondeu Louis com um sorriso. Qualquer um podia ver a seriedade em seu rosto. Conhecer alguém e imediatamente tentar recrutar seu segundo em comando já havia se tornado uma tradição nos mares. Roger havia recrutado Oden Kozuki, o segundo em comando dos piratas do Barba Branca. Quando Big Mom foi para a terra de Wano, a primeira coisa que fez foi convidar King para se juntar a ela. Ruivo também convidou Marco, a Fênix, para sua tripulação mais de uma vez. Kaido das Feras chegou a convidar todos os supernovas que se tornaram seus inimigos. E como um ser que não era inferior a nenhum deles, Louis naturalmente teve que seguir esse costume do mar e brandir sua picareta contra a quina da muralha da Big Mom.
Dessa vez, uma mudança sutil surgiu no rosto de Katakuri. Seus olhos castanhos fitaram atentamente a expressão séria de Louis, e por um longo tempo, ele permaneceu em silêncio. Ele está falando sério mesmo? Uma série de dúvidas surgiu no coração de Katakuri. Em pouco tempo, sua razão foi retornando gradualmente, e ele recusou severamente. Peço desculpas, mas é impossível para mim trair a mamãe. Louis, que já esperava por isso há muito tempo, não reagiu muito. Ou melhor, desde que entrará no novo mundo, ele se acostumara a ser rejeitado. De Jinbe na Ilha dos Homens Peixe, a Kyros não muito tempo atrás, e agora Katakuri, todos recusaram seu convite. Louis já havia sido rejeitado 3 vezes seguidas. Claro, ele não se importava muito com isso. Percebendo que a ideia de Louis de recrutá-lo à força havia se dissipado, Katakuri falou novamente, mencionando formalmente o segundo propósito de sua visita naquele dia. Lorde Arcanjo, atualmente a situação no novo mundo é imprevisível. O mundo está mostrando uma tendência de mergulhar novamente no caos. Embora o Senhor possua o mesmo nível de poder que Mama, Kaido e Barba Branca, e esteja ligeiramente à frente de Ruivo, do príncipe gigante Loki e de Oshoku em termos de poderio militar de ponta, a força geral dos piratas do Arcanjo é a mais fraca entre as 4 facções. Deve-se dizer que se os piratas do Arcanjo entrassem em confronto direto com as outras 3 facções, sofreriam pesadas baixas. As palavras de Katakuri, que pareciam ter sido cuidadosamente escolhidas para uma intimidação direcionada, fizeram com que as expressões de Ajudin, Daisbonês e os outros mudassem. Hold inconscientemente baixou a cabeça. Queen apertou o cabo de sua vado e Shimonji. De fato, a força de Louis era publicamente reconhecida como não sendo inferior à de qualquer monstro de alto nível, mas entre eles, como membros da tripulação, havia muito poucos que eram apresentáveis. Havia Helena, Uta e Ajudin, cuja força havia aumentado muito depois de obterem a fruta artificial do dragão azul. Os demais ainda precisavam de mais tempo para ficarem mais fortes. Nesse momento, eles inconscientemente pensaram nos frequentes convites que Louis fazia a outras pessoas, e seus corações se encheram de tristeza. Diante disso, Uta, que ouvirá suas palavras, teve uma sutil mudança de expressão. Ela olhou para as expressões de seus companheiros e, por um instante, não soube o que dizer. Ela realmente queria perguntar se eles haviam se esquecido de que a raça dos gigantes não dava ouvidos a Loki e que os piratas do Ruivo também estavam do lado deles. Por que uma frase de Katakuri os deixara tão desanimados? Uta não entendeu. Então franziu a testa e retrucou sem demonstrar qualquer fraqueza. Pare com esse papo alarmista. A relação entre a raça dos gigantes e Loki não é boa. Ele é quem está mais isolado. Quem corre maior risco de ser eliminado não somos nós, mas sim aquele Loki. Katakuri a ouviu e olhou para Uta, mas não contestou. Ele estava ali na missão da mãe para conquistar Louis, não para discutir. Contudo, as palavras de Uta apenas amenizaram um pouco as expressões um tanto abatidas dos outros, não os fizeram voltar ao normal completamente. Porque as palavras de Katakuri, embora alarmistas, também eram verdadeiras quanto à fraqueza deles, e os atingiram onde mais doía. A ideia de que Louis claramente tinha grande poder, mas era forçado a convidar pessoas fortes para se juntarem a ele porque eles, como seus parceiros, não eram fortes o suficiente, os fazia se sentir péssimos. Diante disso, Louis observou as reações de todos e compreendeu a dor em seus corações. Mas ele não disse coisas como, não se preocupem, eu resolvo isso. Todos ainda estavam na melhor fase da vida, seus futuros eram promissores. De fato, eles precisavam de um pouco de pressão para amadurecer rapidamente. O olhar de Louis recaiu sobre Katakuri, seus olhos profundos. E então, disse ele casualmente, você preparou o terreno de forma tão intensa. O que você quer me dizer? A Big Mom quer se aliar a mim, ou quer me apoiar na minha ascensão ao 4º poder supremo no novo mundo? Katakuri ainda não havia respondido, mas a sutil mudança na expressão das várias pessoas atrás dele indicou a Louis que seu palpite não estava errado. Não, mamãe espera poder formar uma aliança com você. Vendo que Louis já havia adivinhado a maior parte, Katakuri foi direto ao ponto e mencionou rapidamente o assunto que deveria ter sido discutido no banquete de casamento de mamãe. Se Louis tivesse concordado em ir a Toto Land para o banquete, isso teria sido discutido lá. Se Louis recusasse, então ele traria o assunto à tona ali. Esse era o verdadeiro propósito da viagem de Katakuri. Uma aliança? Perguntou Louis franzindo a testa. Isso mesmo, Katakuri assentiu e então explicou. Mamãe acredita que se você formar uma aliança com ela, então com o poderio militar seu e de mamãe, os inúmeros poderosos membros da família Charlotte e a enorme força militar de Toto Land, seria o suficiente para varrer todo o novo mundo e ascender ao único e verdadeiro trono. Ao ouvirem essas palavras, Ajudin e os outros franziram a testa. E Helena, com o rosto sob a máscara de gás, exibiu um olhar nostálgico. Se bem se lembrava, perto da entrada do novo mundo, Kaido das Feras havia dito algo semelhante na ocasião. Então ela olhou para Louis novamente com um olhar de descrença. O que Louis tem de tão especial? Por que todo mundo está tentando conquistá-lo? E Helena se sentiu um pouco confusa. Após ouvir as palavras de Katakuri, Louis não se deixou seduzir pela tentação contida nelas, pois seu objetivo não era esse. Uma aliança? Louis riu como se tivesse ouvido algo engraçado. Uma aliança entre piratas não é apenas um pré-requisito para atrair e anexar o outro lado, disse ele com um tom significativo. Com isso, Louis indicou que a manobra de Big Mom não passava de uma tentativa de engoli-lo por completo. Toda aquela conversa sobre ascender ao trono era uma farsa. No entanto, Katakuri encontrou o olhar interessado de Louis e acrescentou, não. O que a mamãe quer dizer não é que as duas tripulações piratas se unam em uma só, mas que lutem separadamente no dia a dia e ajudem nossos aliados de todo o coração em momentos críticos, varrendo assim todo o novo mundo. Uma aliança sem compromisso, disse Louis sucintamente. Louis indicou que não tinha uma boa opinião sobre esse tipo de aliança.
Se não fosse pelo fato de que Louis queria obter um Vivre Card que levasse a Zou da tribo Min em Totoland, ele já os teria mandado embora. Mas e se as duas tripulações piratas se unissem por meio de um casamento? Disse Katakuri com uma expressão estranha. Louis gradualmente percebeu que algo estava errado. Ao encontrar o olhar perplexo de Louis, Katakuri prosseguiu. Mamãe sabe que esse tipo de aliança não é confiável, então ela propôs um casamento político, usando o casamento e os laços sanguíneos para fortalecer a ligação entre os dois lados. Louis, sejam membros da raça dos gigantes, o Senhor Demônio da Neve ou o próprio Lorde Arcanjo, mamãe pode encontrar um parceiro adequado para você se casar? Ao ouvir isso, Louis já havia entendido. Portanto, toda aquela conversa anterior era apenas um prelúdio. Este era o verdadeiro propósito. Que aliança? Ela só está desejando os corpos deles. Veja as pessoas que a Big Mom escolheu. A corrida dos gigantes. Ele próprio, um Lunariano. E o filho de Kaido. Ela não queria sofrer a menor perda. E Louis já tinha sacado tudo. Se ele realmente tivesse ido ao banquete de casamento da Big Mom com a mentalidade e os métodos dela, Louis poderia muito bem ter sido o noivo. Capítulo 162. Ao ouvir as palavras de Katakuri, Louis quase não conseguiu manter a compostura. Ele não esperava que depois de toda aquela conversa, cada frase fosse apenas um prelúdio. O objetivo final era cobiçar as linhagens sanguíneas da raça lunariana, da raça gigante e dos descendentes de Kaido. Perto dali, Helena foi a primeira a recobrar os sentidos. Uma de suas mãos, inconscientemente, apertou seu martelo de guerra destruidor de mundos, e um olhar hostil emanou dos olhos escarlates sob sua máscara de gás. Posteriormente, o grupo de gigantes também percebeu tardiamente as verdadeiras intenções dos membros da família Charlotte, e expressões desagradáveis surgiram em seus rostos. Essa cena fez com que Charlotte Daifuku e Oven, já bastante nervosos, ficassem ainda mais tensos e permanecessem em silêncio diante de seus irmãos mais novos. Katakuri e Smoothie, embora alertas, não reagiram de forma exagerada. Após um longo tempo, Louis reprimiu o impulso de bater em alguém e falou em tom calmo. Se é isso que a Big Mom tem em mente, então todos vocês deveriam ir embora. Nesse momento, Louis sentiu que não havia mais necessidade de conversar com Katakuri e os outros. Assim, ele imediatamente decidiu desistir da ideia de conseguir um Vivre Card para Zou com a tribo Min que vive em Totoland. Ao ver isso, uma mudança sutil ocorreu no rosto de Smoothie. Ela abriu a boca como se quisesse dizer algo mais, mas no fim, Katakuri estendeu o braço pela lateral e a interrompeu. O olhar de Katakuri percorreu a multidão e finalmente repousou sobre Louis, que parecia calmo. Nesse caso, nos retiraremos. Espero que Lorde Arcanjo considere a proposta de mamãe. Dito isso, Katakuri encerrou aquele breve encontro e se virou para ser o primeiro a seguir em direção à enorme passagem por onde tinham vindo. No instante seguinte, Smoothie, Daifuku, Oven e o grupo de jovens que não sabiam por que estavam ali o seguiram. O portão gigante foi aberto lentamente. O grupo da família Charlotte, liderado por Katakuri, sob o olhar atento de um grupo de soldados, saiu lentamente da passagem e caminhou pelas ruas. Enquanto caminhavam, as ruas, que gradualmente retornavam à agitação do reinado de Doflamingo, silenciaram instantaneamente. Os cidadãos que os reconheceram exibiram diversas expressões, abrindo inconscientemente caminho na rua para que a família Charlotte pudesse passar sem problemas. Logo, Katakuri e os outros desapareceram da vista dos cidadãos, e através da escadaria de Mochi ainda não derretida, retornaram ao navio pirata que ostentava a bandeira dos piratas da Big Mom. Depois de içar as velas e afastar o navio da costa, repleta de rochas em forma de cogumelo, os membros da família Charlotte exibiram diversas expressões, sentindo uma onda de ansiedade pelo fracasso da missão. Todos temiam que a mãe os castigasse por essa falha. Esse medo não era infundado. Eles já haviam testemunhado mamãe tirar a expectativa de vida de seus outros irmãos por vários motivos, mais de uma vez. Embora esses casos não tivessem sido devido a falhas em missões, desta vez envolvia a raça lunariana e a raça gigante. Eles temiam que mamãe entrasse em fúria e lhes tirasse a expectativa de vida. Aos poucos, o grupo de jovens homens e mulheres voltou seus olhares para Katakuri, que estava de pé na proa, na esperança de persuadir Mama. Logo, sob os olhares expectantes de seus irmãos mais novos, Katakuri pegou seu Dendemushi personalizado e ligou para sua mãe, que estava longe, na ilha Whole Cake. Bru, clique. Talvez por estar esperando notícias de Katakuri há muito tempo, Big Mom, do outro lado da linha, atendeu a ligação muito rapidamente. Katakuri, e a missão que te dei? Uma voz maligna semelhante à de uma bruxa veio do Dendemushi, fazendo o grupo de jovens no navio estremecer inconscientemente. O olhar de Katakuri recaiu sobre o mar distante. Ele respondeu com uma voz ligeiramente apologética. Desculpe, mamãe. Eles perceberam nossas intenções e rejeitaram nossa ideia. Já estamos voltando. Rejeitada. A voz do Dendemushi não pôde deixar de subir alguns tons, imitando vividamente a expressão atual da Big Mom. Sim, mamãe, respondeu Katakuri com muita franqueza. Do outro lado da Dendemushi, Big Mom parecia achar aquilo inacreditável. E a Gerd? Perguntou ela novamente. Ela era minha companheira de brincadeiras naquela época. Como ela pôde se recusar a me ver? A voz de Big Mom estava cheia de relutância e confusão. Ela se lembrava muito bem de que o relacionamento entre Jed e ela naquela época tinha sido muito bom. Ao ouvir isso, Katakuri se virou para olhar para a rocha gigante em forma de cogumelo e explicou em voz grave. Talvez seja porque a raça dos gigantes ainda esteja ressentida com a morte do herói gigante Yorli naquela época. Big Mom ouviu as palavras de Katakuri, ficou em silêncio por um momento e então continuou a perguntar. E quanto àquele arcanjo? Por que ele rejeitou meu convite? As palavras de Big Mom deixaram Katakuri em silêncio por um momento. Então ele lhe contou a verdade. Provavelmente foi o assunto de um casamento político que o irritou, o que levou ao término da nossa conversa.
Não gosta de casamentos políticos? O Dendemushi imitou a aparência de Big Mom, revelando uma expressão aterradora. Sem um casamento político, não consigo obter a raça lunariana. Então não há como contornar isso. Num quarto do castelo Whole Cake, uma expressão estranha surgiu no rosto de Charlotte Linley, um brilho perigoso reluzindo em seus olhos. Quando Big Mom estava prestes a desligar, a voz de Katakuri soou novamente. Mamãe, descobri um possível rastro do leão dourado em Dressrosa. A expressão estranha no rosto de Big Mom desapareceu, substituída por um olhar de interesse. Aquele cara Shiki apareceu de novo. Reapareceu com um timão de navio na cabeça? Será que ele quer ser espancado até a morte no novo mundo? Diante disso, Katakuri estreitou ligeiramente os olhos, seu tom tornando-se peculiar. Mamãe, ainda não se sabe ao certo se é um novo usuário da fruta flutuante ou leão dourado. Porém, antes que pudesse terminar, Big Mom o interrompeu. Não precisa adivinhar. É aquele cara Shiki. Aquele cara não vai morrer tão fácil. Mesmo que morra, não vai morrer em silêncio. Com certeza vai causar um grande alvoroço antes disso. Big Mom afirmou que conhecia Shiki muito bem e sabia que se ele estava se escondendo, com certeza estava planejando dar uma grande surpresa ao mundo. Assim que ele aparecesse, o mar entraria em caos. Katakuri a ouviu, e um brilho estranho cintilou em seus olhos enquanto ele ponderava sobre o propósito de Shiki em aparecer em Dressrosa. Logo, uma ideia ousada surgiu em sua mente, e ele rapidamente ficou sério. Mamãe, aquele cara, o leão dourado. Será que o objetivo dele em ir para Dressrosa é buscar tratamento com o arcanjo? Veja bem, a habilidade de cura do arcanjo é reconhecida publicamente como a melhor do mundo. Mesmo à beira da morte, sob seu poder, alguém pode ser restaurado à sua condição ideal em questão de segundos. Ao ouvir isso, Big Mom se endireitou inconscientemente em seu trono. Ela também ficou séria. Aquele cara Shiki, como ele ousa confiar sua vida nas mãos de outra pessoa? Ele não tem medo de ser morto por aquele Lui durante o tratamento? A ideia de que o timão pudesse ser removido da cabeça de Shiki deixou Big Mom completamente desconfortável. Para ela, o leão dourado com um timão na cabeça era o leão dourado que ela queria ver. A fruta flutuante do leão dourado permitia que ele voasse com ilhas neste mundo onde todos os outros navegavam pelos mares e, no máximo, conseguiam pairar temporariamente no ar. Para muitos, essa era uma habilidade capaz de destruir dimensões. Ninguém suportava ser acordado no meio da noite pelo próprio Shiki, que os arrastava para lutar e, quando não conseguiam escapar, lançava uma dúzia de pequenas ilhas sobre suas cabeças. Nessa situação, além do Barba Branca, que tinha a habilidade de destruir pequenas ilhas à distância, apenas o governo mundial e o quartel-general da Marinha teriam condições de lidar com a situação. Se ela ou mesmo Kaido fossem detidos pelo Leão Dourado, provavelmente teriam que assistir impotentes enquanto seus lares eram reduzidos a escombros. Ao pensar nisso, o rosto de Big Mom ficou extremamente feio. Então ela pegou o telefone novamente e quase gritou com Katakuri. Katakuri, volte para Toto Land agora mesmo. É hora de você tentar aprender isso. Para evitar que seu lar fosse destruído caso lutasse contra o Leão Dourado no futuro, Big Mom teve uma ideia repentina. Ela planejou ensinar ao seu segundo filho a técnica que apenas alguns poucos poderosos conseguiam dominar. Originalmente ela havia planejado esperar alguns anos, ou talvez nem mesmo ensinar Katakuri. Mas para se proteger daquele tal de Shiki, ela não teve escolha a não ser ter essa ideia. Se o arcanjo pretendia remover a roda para Shiki, ela não tinha como impedi-lo. Portanto, só lhe restava encontrar uma maneira de aprimorar o poder de combate do seu próprio lado. Entretanto, quartel-general da Marinha, Marineford. Sala de conferências de alto nível do quartel-general da Marinha. O almirante da frota Sengoku estava sentado à cabeceira da mesa, dirigindo-se ao grupo de oficiais generais com uma expressão solene. Pessoal, o pior cenário possível se tornou realidade. Após destruir uma frota do governo mundial e roubar as pedras dinamite, o Shiki, o Leão Dourado reapareceu em Dressrosa, antiga nação membro do governo mundial. É muito provável que o Leão Dourado use as pedras dinamite como pagamento para pedir ao arcanjo que o trate e o restaure à sua condição física ideal para a sua idade. Ao ouvir essas palavras, o grupo de oficiais generais presentes reagiu imediatamente com indignação. Como isso é possível? Será que aquele cara, Shiki, não tem medo de que o arcanjo o mate? Aquele cara, Shiki, ele é tão velho, mas não se aposenta em paz. Tem que causar tanta confusão. Será que os piratas voadores vão reaparecer? Por um instante, toda a sala de conferências ficou anormalmente barulhenta. O grupo de oficiais de alta patente discutia o assunto em tom quase argumentativo. Ao ver isso, um lampejo de cansaço brilhou nos olhos de Sengoku. Depois de lançar um olhar para Aokiji e Kizaru e receber seus acenos de cabeça, ele respirou fundo, bateu na mesa para silenciar a sala e, em seguida, arremessou com precisão uma pilha de documentos na frente de cada um dos oficiais superiores. Ele falou em tom sério. Desde que o arcanjo Lui apareceu do nada, os fuzileiros navais têm sofrido golpes sucessivos. Do Booster Call ao incidente da emboscada de pouco tempo atrás, já perdemos mais de uma dúzia de vice-almirantes, e ambos os almirantes ficaram feridos. Além disso, uma nação membro do governo mundial se tornou completamente território de piratas não faz muito tempo, e muitas nações membros protestaram junto aos 5 anciãos. Portanto, pretendo propor aos 5 anciãos uma expansão dos gastos militares e um grande recrutamento militar. O grupo de oficiais generais baixou a cabeça e todos olharam para o documento sobre a mesa intitulado O Recrutamento Militar Mundial. Capítulo 163. Planalto do Rei, na praça limpa e organizada.
O grupo, incentivado pelas palavras de Katakuri, começou a treinar. Eles esperavam ficar mais fortes rapidamente e, na medida do possível, não atrapalhar os outros. Louis aprovou plenamente as ideias deles e também lhes ofereceu certo grau de apoio. Ele controlou Gaia para cobrir cada pessoa em treinamento com uma camada de rocha compactada de alta densidade, adicionando um programa de musculação à sua rotina. Um instante depois, Louis mergulhou em pensamentos. Estava pensando em como chegar a Zou. Agora que as negociações com a família Charlotte haviam fracassado, se quisesse obter um Vivre Card dos Mins de lá, a única maneira seria enviar alguém ao país deles para interceptá-lo ou roubá-lo. Se não usasse esse método, teria que vasculhar os mares em busca de outros Mins que pudessem estar portando um Vivre Card. Mas a tribo Min era pequena, e ainda menos deles navegavam pelos mares. A probabilidade de encontrar um era extremamente baixa. De repente, uma ideia peculiar surgiu na mente de Louis. Talvez eu possa começar pelos escravos? Pode parecer cruel, mas em alto mar, além das terras natais das raças raras e de Totoland, os lugares com maior concentração de raças raras eram Mary Geoise ou as bases de traficantes de escravos. Afinal, raças raras podiam ser vendidas por um preço mais alto, o que naturalmente atraía a atenção dos escravistas. Muitas vezes, até mesmo a menor notícia sobre uma raça especial atraía um grande número de traficantes de pessoas. Portanto, Louis achou que poderia começar por esse ângulo. Pensando nisso, Louis virou a cabeça para olhar para Dice Bones, que estava orientando Baby Five em seu treinamento especial. Dice, use a rede de inteligência que você desenvolveu para descobrir se há alguma base de traficantes de pessoas perto de Dressrosa. Dice Bones o ouviu, e embora não entendesse o que Louis estava pensando, imediatamente sacou seu Dendemushi e descou para seu contato no submundo. Após a ligação ser completada, Dice Bones transmitiu o que Louis queria saber. Logo, Louis recebeu uma resposta inesperada. Existem, e mais de um. O contato que Dice Bones costumava usar era um dos poucos que sabiam que ele servia ao arcanjo Louis. Portanto, depois de perceber que Louis estava do outro lado da linha, o contato explicou em um tom respeitoso, mas não bajulador. O antigo mestre de Dressrosa do Flamingo, além de ser um Shichibukai, era também um corretor muito famoso no submundo, conhecido como Coringa. Ele controlava uma parcela considerável do mercado de tráfico humano. Muitos dos traficantes de pessoas perto de Dressrosa tinham sua sombra por trás. Não só isso, como ele também possuía uma casa de leilões de escravos no arquipélago Sabaldi. Em seguida, o contato informou respeitosamente a Louis a localização dessas várias bases de traficantes de escravos. Após obter esses endereços, Louis se virou para Hold, que estava sendo espancado por Ajrudin, e transmitiu os nomes das ilhas. Hold, do lote de log poses que confiscamos da família Don Quixote, encontre as Eternal poses para essas ilhas. O chamado repentino fez com que Hold, já bastante tenso, levasse vários socos de Ajrudin e caísse atordoado. Seu rosto machucado e inchado ficou bem na frente de Louis. Então ele se levantou com dificuldade e respondeu com a voz abafada. Não tem problema. Num instante, ele se virou e saiu correndo, desaparecendo da vista deles. Louis viu isso e olhou novamente para o Dendemushi na mão de Dice Bones, fazendo outra pergunta. Recentemente, há alguma notícia de mim e escravos sendo leiloados por aqui? Por favor, aguarde um momento, meu senhor. Após proferir essas palavras, o contato não desligou imediatamente, mas começou a buscar informações em velocidade vertiginosa. Logo, a voz do homem de meia-idade, ligeiramente ofegante, soou novamente. Peço desculpas, meu senhor. Não ouvimos nenhuma notícia desse tipo. Mas também é possível que alguns traficantes possuam mim escravas, mas estejam mantendo isso em segredo, com medo de que outros concorrentes venham arrebatá-las. Por isso, costumam esconder a informação até que as escravas sejam enviadas para a casa de leilões. Nesse instante, Hold retornou com passos pesados, segurando cuidadosamente várias poses eternas e entregando-as a Louis. Imediatamente depois, desembainhou sua espada com um movimento rápido e atacou a Judin novamente. Após assumir as poses eternas, Louis disse novamente, com a queda de Doflamingo, seu poder no submundo deve estar sendo fragmentado, certo? Sim, meu senhor. Você também deveria ir lá e pegar uma fatia do bolo, e expandir sua rede de inteligência enquanto isso. Se não conseguir lidar com isso, contate o Dice. Ele vai te ajudar. Se ele não conseguir, existem outros. Sem mexer no que não deve, expanda a rede de inteligência o máximo possível, entendeu? Disse Louis casualmente, examinando as poses eternas em sua mão. Incompreendido, uma voz ligeiramente animada veio da outra extremidade do Dendemushi. Então, Louis desligou e devolveu o aparelho para Dice Bones, que depois de guardá-lo, voltou ao seu lugar e continuou a orientar o treinamento de Baby Five. Após obter as poses eternas, Louis se virou para Helena, que estava lutando contra os outros e instruiu, vou sair por um tempo. Se surgir alguma coisa, entre em contato comigo no Dendemushi. E Helena, que estava no meio de uma surra impiedosa nos outros, parou um instante para responder, eu sei. Então, Louis abriu suas asas brancas e imaculadas, alçou voo e desapareceu de vista. Após voar a 10.000 metros de altura, uma auréola flamejante se iluminou atrás de sua cabeça. Chamas intensas irromperam de suas asas e após deixar 2 rastros dourados e brilhantes, ele desapareceu no céu. Seguindo as orientações da postura eterna, Louis logo chegou a uma ilha aparentemente deserta. Louis pairava sobre a ilha com as asas abertas, usando seu aqui da observação extremamente apurado para procurar onde os tripulantes estavam escondidos. Logo ele fez uma descoberta e seguiu direto para a única montanha no centro da pequena ilha. Baque.
Com um baque surdo, uma nuvem de poeira se levantou, cobrindo uma área de várias dezenas de metros. A súbita comoção atraiu a atenção dos dendemuxis de vídeo que vagavam por ali. Todos olharam na direção da poeira e começaram a se mover em sua direção. Essa situação também chamou a atenção dos funcionários que estavam dentro da montanha. Eles se reuniram em frente aos monitores, observando atentamente a nuvem de poeira claramente anormal. Então, sob o olhar atento de todos, um par de asas brancas impecáveis emergiu da poeira. Com um poderoso bater de asas, uma forte rajada de vento foi criada do nada, soprando diretamente a poeira e as árvores num raio de alcance, lançando asa em direção ao horizonte. Quando a poeira baixou, um jovem alto e esguio de cabelos dourados e asas brancas como a neve permaneceu em silêncio. Seus olhos, terrivelmente calmos, através dos dendemuxis, encontraram os olhares da equipe em frente à tela. O que está acontecendo? Perguntou alguém com uma expressão de total confusão no rosto. Outros pareciam ter percebido algo, seus rostos empalidecendo. Aquelas asas parecem que gaguejaram. Antes que pudessem reagir, a imagem na tela mudou novamente. O garoto com as asas brancas perfeitas desembainhou lentamente a espada da cintura. Imediatamente depois, a imagem dos dendemuxis desapareceu subitamente. Svi, com o som nítido de uma lâmina cortando o ar, um estranho clarão passou por cima de suas cabeças. No instante seguinte, o fluxo de ar foi subitamente perturbado. Uma luz ofuscante brilhou, cegando temporariamente a todos. Um rugido ensurdecedor soou, bombardeando continuamente seus tímpanos. Quando os vários traficantes de pessoas recuperaram a visão, uma cena quase inimaginável surgiu diante de seus olhos, deixando-os atônitos. A montanha com mais de 1000 metros de espessura havia sido cortada por um golpe preciso a poucos centímetros das cabeças dos traficantes que estavam sentados em frente aos monitores. A montanha gigantesca fora cortada com uma lâmina lisa como um espelho. Junto com as cabeças de mais de 100 pessoas que estavam de pé, ela voou alto no ar, levada pelo vendaval em direção ao mar. Bum! A montanha gigantesca desabou no mar. Com um estrondo violento gerou uma onda de centenas de metros de altura, formando um tsunami aterrador que atingiu a pequena ilha. Antes da chegada do tsunami, Louis voou até o topo da montanha que acabará de escavar e contemplou a vista panorâmica do interior. Com um olhar rápido, avistou muitos cadáveres decapitados acidentalmente, além de muitos escravos e traficantes trêmulos. Entre eles, havia apenas alguns membros das raças raras, todos pertencentes às tribos braço longo ou perna longa. Não encontrou a tribo Min que tanto buscava. Mas Louis não ficou muito desapontado. Afinal, aquela era apenas a primeira base de traficantes que ele havia encontrado. Logo depois, Louis, após controlar os Anemoi para provocar um furacão e colocar os escravos um a um em um navio em um porto escondido na costa, partiu com a embarcação, deixando o terrível tsunami engolir a base exposta dos traficantes. Após voar a uma distância segura, Louis rompeu as correntes que prendiam as mãos, os pés e os pescoços dos escravos. Ignorou os pedidos deles para que o seguissem e foi direto para a ilha seguinte. Durante o meio-dia seguinte, Louis repetiu essa ação em várias ilhas seguidas, destruindo 3 bases de traficantes de pessoas. Por fim, na 4ª base, encontrou uma sereia e um min. Após resgatá-los, Louis não parou por aí. Depois de infundir força vital em um navio e fazê-lo segui-lo, ele continuou sua limpeza. Diante disso, Louis afirmou que já que estava ali, certamente não poderia parar depois de encontrar um alvo. A operação de limpeza de Louis foi muito rápida, e ele passou a maior parte do tempo viajando. No final, Louis levou quase 8 horas para eliminar completamente todos os traficantes de pessoas que haviam se instalado perto de Dressrosa devido à presença de Doflamingo. Ele libertou muitos escravos aprisionados, a grande maioria humanos. Os demais pertenciam às tribos Braço Longo e Perna Longa, além de 2 homens-peixe, uma sereia e um min. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.